que elas nunca deveriam ter entrado em nossas vidas. Eu disse? Mas entraram. E há outras que não deviam nunca ter saído das nossas vidas e saíram. Glória a Deus. E a Bíblia fala disto, que não é o nosso assunto de hoje, claro. Nós estamos falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. Começamos o mês passado e nós falamos sobre o conceito de manifestação, que é o ato de dar-se a conhecer, o ato de dar a se conhecer ou a conhecer-se. É um ato de pronunciamento público, é um ato de se revelar nós outros como filhos de Deus. E como filhos de Deus, seguramente nós precisamos ser diferente, ser santo e ter autoridade espiritual. Se essas três coisas estiver faltando na sua vida, alguma coisa está fora do lugar. Em todo tempo e época, Deus levantou homens, levantou mulheres para o tornar conhecido, para manifestá-lo ao mundo, desde a velha aliança. E nós trouxemos algum exemplo. No primeiro culto nós trouxemos o exemplo de Abel. Abel, que significa transitório. A manifestação de Abel foi a manifestação da obediência. Diga obediência. Então Deus levantou Abel para que ele fosse exemplo para as gerações posteriores, através da sua obediência. Não vamos falar sobre o assunto porque já falamos. Depois Deus levantou Enoque, e Enoque manifestou a santidade, também para ser exemplo para nós outros. Santidade. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para proveito nosso. Quando a gente ler as Escrituras, devemos fazê-lo com propósito. E o primeiro propósito é conosco. É viver aquilo que estamos ouvindo Deus falar. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. E Abraão, como filho de Deus, ele manifestou, é uma revelação da manifestação da fé. Fé. E parece-me que quando nós falamos em fé, todo mundo diz ou declara: eu tenho fé. E eu questiono: será? Quando é que você tem fé? Glória a Deus. Vamos, por gentileza, meu jovem, coloca aí Hebreus 11:8. Hebreus capítulo 11, versículo 8, por gentileza.
Vamos lá? Pela fé, Abraão creu em Deus, pela fé. Vamos partir de um princípio bíblico da manifestação da fé através de Abraão, com base em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Coloque aí, meu jovem. E eu quero que toda a igreja participe. Isso é muito importante. Nesse primeiro momento do capítulo 12, a gente descobre um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade entre o Criador e a criatura, entre Deus e Abraão. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão. O que foi que Deus disse a Abraão? Saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, saia da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pense nisso. Há coisas que parece loucura. Da mesma forma que Deus falava lá na velha aliança, é a mesma forma que Deus fala hoje conosco. Como cristãos, somos filhos. E como filho, nós temos não só o conhecimento teórico, teológico, mas o conhecimento experimental de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Seguramente temos que ter o DNA dele, características que manifeste Deus em nós e através de nós. Só quem está entendendo. Ótimo. Aleluia. Às vezes eu falo e penso que não estou sendo ouvido ou não entendido. Então Deus mandou que ele saísse. Para onde? Deus não disse. Vou te perguntar e você responde a você mesmo. Se Deus falasse com você e mandasse que você saísse da sua cidade, da sua casa, do meio da sua parentela, qual seria a pergunta que você faria para Deus? Qual seria? Para onde? É algo muito racional. Mas Abraão não perguntou para onde. Por que ele não perguntou? Porque ele sabia, ele acreditava que Deus tinha o melhor para a sua vida.
Então, se Deus estava pedindo que ele saísse da sua zona de conforto, certamente ele já tinha preparado um lugar melhor para ele. E o que foi que Abraão fez? O que a Bíblia recomenda: ele não deu ocasião à carne, porque certamente a carne tremeu. A carne, ele teve uma guerra espiritual interior. Há coisas que Deus fala que a gente entra em conflito conosco, não é com quem está de fora, é conosco. Glória a Deus. Então Deus mandou que ele saísse. E ele, versículo 4. Vamos lá? Versículo 4. Dê uma paradinha aí. Deus mandou que ele saísse e ele saiu. Deixa eu dizer de novo. Deus mandou que ele saísse e ele saiu. Glória a Deus. Como o Senhor lhe tinha dito. O nome disso se chama fé. Fé. Romanos 4 e versículo 3. Romanos capítulo 4. Pois que diz a Escritura? Perguntou. Creu Abraão em Deus, foi imputado como justiça. Por quê? Porque ele creu. Quando Deus chamou a Abraão, ou quando Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu. Hebreus 11 e 8. Me ajudem, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 8. O que é que está escrito? O que eu quero que os irmãos entendam é que a obediência de Abraão, ela tinha base, ela tinha alicerce. E esta base e este alicerce estava fundada ou fundamentada no conhecimento que ele tinha do Deus que ele servia. Deixa eu dizer de novo. Este alicerce base estava em cima do Deus que ele conhecia, que ele servia. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos conhecer melhor o Deus que nós estamos servindo. Pastor, nós conhecemos. Talvez nem tanto quanto precisamos conhecer. Agora que precisamos conhecê-lo mais, sim, precisamos. Porque através deste conhecimento que nós temos confiança, que nós mantemos um relacionamento. Glória a Deus. Que nós nos sentimos seguros. Hebreus capítulo 11, versículo 9.
Ponha lá, veja lá. O que é que está escrito? Todo mundo. Pela fé. Pela fé. Todavia, há uma pergunta que não nos deixa calar. O problema não é saber que precisa ter fé. Não. Não é só acreditar, não é só ter a fé, é como. Porque eu digo, tudo é possível ao que crê. Está escrito. Mas o problema não é eu saber que está escrito que tudo é possível. De repente eu me acho na contramão da vida e nada me é possível em cima daquilo que eu quero, que eu peço. E agora? Se a Bíblia diz que tudo é possível, o que é que está acontecendo? Deus se equivoca, Deus erra? De forma alguma. E para isso a gente precisa entender, ter base bíblica sobre fé. Primeiro, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11 e 6, está escrito. O que é que está escrito? Ora, interessante. Já falei isso aqui outro dia. É necessário. Não esqueça dessa palavra. É necessário. O necessário. O que é necessário? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ora, como vamos ou como estamos nos aproximando de Deus, se é que estamos aproximando-nos de Deus? De que forma podemos nos aproximar de Deus? Para receber esta fé que Jesus disse que ela movia montanhas. Como? De que maneira? Vamos para algo prático. É necessário, irmãos, que aquele que de Deus se aproxima, de que forma vamos nos aproximar dele? Número 1, através da palavra. Eu disse, Deus falou com Josué. Depois da morte de Moisés, Deus se manifestou a Josué e disse: meu servo Moisés é morto. Atravessa esse Jordão e faça o povo herdar esta terra. De que maneira? Aí Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para você ser bem sucedido. A forma mais prática
de você conhecer a Deus é se aproximando dele. E como? Através da palavra. Existem muitas formas de se dizer que conhece alguém. Glória a Deus. Por exemplo, um governador, todo mundo conhece, entre aspas. Um pastor, todo mundo conhece. Dado aos trabalhos e as lives e tantas outras coisas, e pregar em muitos lugares, eu aonde chego é difícil, raríssimas vezes que alguém não se aproxima e diz: o senhor é o pastor Arnob, não é? Aí eu disse: sou eu. Eu disse: eu vi o senhor. Ora, essa pessoa me reconheceu, mas essa pessoa não me conhece. Então podemos ter uma ideia de Deus por tudo quanto se fala a respeito dele. E o que é que a gente diz? Eu conheço. Mas pode, na verdade, dizer que conhece, mas não conhece. Porque nós só vamos conhecer alguém quando começamos a andar com ela. Por isso João escreveu dizendo: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Noé conhecia a Deus. Enoque andou com Deus. Aleluia. Então é muito importante que tenhamos este conhecimento com Deus, um conhecimento experimental. Que é isto, pastor? É um conhecimento não só com base no que lemos, no que aprendemos, mas também com as nossas experiências pessoais. Todo Salmo Jó 42, isso, conhecido e ouvi falar. Então, todos nós, eu disse, precisamos de ter uma experiência com Deus. Enquanto você não tiver a sua experiência pessoal com Deus, você sabe sobre Ele, mas você não o conhece. O mundo espiritual é algo fantástico e maravilhoso, e que nós sim devemos vivê-lo. Abraão, ele conhecia a Deus. Por conhecer a Deus, ele falava com Deus, Deus falava com ele. É isso que nós estamos tentando trazer para os amados irmãos, porque Abraão é a manifestação da fé. E esta manifestação da fé precisa estar presente na nossa vida diária. Glória a Deus. As pessoas precisam ver esta fé em nós, pastor. E fé dá para ver? Não é algo abstrato? Não, dá para ver sim a fé. Vamos provar isto na Bíblia? Quando Jesus andava sobre o mar, em cima, todo mundo gritou do barco que era um fantasma. Ele disse: não, sou eu. Aí Pedro fez o quê?
se é tu mesmo, manda que eu vá. Ou seja, se tu pode, eu também posso. E Jesus disse, venha. Ele pulou e andou por cima da água. Glória a Deus. Ou seja, ele mostrou para todo mundo presente, se bem que essa não foi nem a intenção dele, mas a ação dele provou que ele tinha fé. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, Hebreus 11:9, deixa-me ver como é que está escrito. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Fé. A nossa fé, apesar de Hebreus capítulo 11, eu acho que quando se fala em fé, todo mundo faz a citação de Hebreus 11 primeiro, que diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova ou certeza das coisas que não se veem. Mas eu resumo tudo isso em fé, significa ação. Se eu tenho fé, se eu acredito, eu ajo. Glória a Deus. Eu não posso entrar em desespero quando preso, quando perseguido, quando levado para a morte, quando apedrejado. Eu não posso ficar desesperado. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso me defender de coisa alguma. Por quê? Porque eu tenho um Deus por mim e que me defende. Glória a Deus. Irmãos, vamos concluir. Deus prometeu, fez várias promessas a Abraão, mas uma das promessas foi dar a ele um filho. E ele creu. Ele creu. Será que você acreditaria? Como não, pastor? A esposa era estéril. E ele já estava no final da linha, né? Estava velhinho. Glória a Deus. Mas quem foi que disse que daria o filho? Deus. E ele, da mesma maneira que creu, saindo da zona de conforto. Porque às vezes a gente crê em uma coisa e não crer na outra. Olha para o irmão que está perto de você. Diga, Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Diga para ele, em caso de dúvida, dê glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Para a gente fechar com chave de fogo. Romanos capítulo 4, versículo 20. Quando a promessa for algo impossível para você. 4 e 20. 1, 2, 3, toda a igreja. Como explicar isso? Deus prometeu, mas não foi do tempo que Abraão esperava.
Não foi no tempo de Abraão, foi no tempo de Deus. Esse é o segredo. Aleluia. Porque às vezes a gente quer no nosso tempo. Deus disse que ia dar, ele acreditou. Mas o que acontece? A inimiga se levantou contra. Quem é? A carne. E a carne é terrível. A carne é terrível. O diabo não presta, mas é menos perigoso do que a carne. Porque o diabo, você sai em nome de Jesus, ele desaparece. Glória a Deus. O mundo, você corta o caminho. Tem um forró ali, tem um funk ali que você gostava, vivia dentro. Aí você vê lá de longe um funk, você diz, vou aqui por trás, vou arrodear. O funk é do comércio, não, vou lá por trás. Glória a Deus. Mas a carne não. A carne você dobra o joelho para orar, eu estou aqui. Glória a Deus. A carne é terrível, mas existe uma maneira de derrotar. É crucificando-a com as suas paixões. É carne, você vai se levantar? Jejum em você. Vou lhe matar de fome. Lembra de Jesus? Lembra de Moisés? Para quê? Para vencer a carne. Por quê? Porque ele era homem, tinha um corpo de carne limitado. Glória a Deus. Então o que acontecia com Abraão? Aí vinha a carne. Disse, Abraão, meu filho, tu está velho. Abraão, tua mulher é estéril. Aí quando o inimigo vinha, que dizia, a carne se levantava, que dizia, tua mulher é estéril. Ele dizia, glória a Deus. Você está velho, glória a Deus. Não vai dar certo, aleluia. Isso é impossível, ele, glória a Deus de novo. Ele derreteu a carne só dando glória a Deus. Então Abraão recebeu a promessa, recebeu a bênção de Deus, e Deus lhe deu um filho, conforme havia prometido. Agora o filho era a alegria daquela família, a alegria daquela casa. 16 anos, agora o garoto já tinha. Aí Deus chega para Abraão, disse, Abraão, Isaac, ele chega a rir. Teu filho Isaac, ele ri. Oh, Senhor, muito obrigado. Olha, Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Pode pedir. Aqui está o seu servo às ordens. Ele diz, eu quero que você me dê o teu filho em sacrifício. Agora me lembrei de um irmão, que todas as vezes que ele me via, ele dizia, meu pastor, estou aqui, estou às ordens, qualquer coisa se eu precisar, conte comigo. Tá bom, meu irmão, muito obrigado. Depois encontrava ele de novo, pastor, seu servo, qualquer coisa, conte comigo. Amém, meu. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Aí quando foi um dia, eu me lembrei de um irmão, eu digo, eu estou precisando daquele irmão. Aí eu digo, irmão fulano, eu queria que você fizesse assim, assim, assim. Eita, pastor, hoje não vai dar. Aí eu digo, tudo bem. Aí passou alguns dias, aí eu fui a ele de novo, digo, meu irmão, vamos fazer isso hoje? Ele disse, eita pastor, hoje não vai dar. Aí agora já não era necessidade, agora já era a prova. Passou 2 dias, eu digo, sim irmão, agora vamos fazer. Ele, não pastor, hoje não vai dar não. Eu digo, olha, nunca mais. Porque eu sou bem franco, sabe irmão, sou bem sincero. E eu disse, olha, nunca mais se coloque à minha disposição. Nunca mais. Glória a Deus. Mas Deus pediu e Ele deu. Ele fez a entrega do seu melhor. Ele fez, deixa eu dizer de novo, Ele fez a entrega do seu melhor. Porque não havia nada mais importante depois de Deus do que Isaac. E foi exatamente ele que Deus pediu em sacrifício. E ele conhecia a lei do holocausto, a lei do sacrifício, que era pegar o animal,
colocar no altar e sangrar no pescoço. Foi isso que Deus pediu que ele fizesse com seu filho de 16 anos. Aleluia. Em segundo lugar, o moço tinha 16 anos, era bem mais forte do que o velho, e o velho não tinha como segurar. Ele tinha que convencer o filho a aceitar o sacrifício. Glória a Deus. E ele chama o filho para o monte para adorar. Por que ele não disse em casa? Por conta da mãe. Se ele tivesse dito em casa, quebrava o pau e não ia. Glória a Deus. Com todo respeito às mulheres. Aleluia. Aleluia. E agora ele leva o filho, o jumento, a lenha, o cutelo e o moço. Quando chega lá no sopé do monte, Abraão olha para o moço. Preste atenção que eu estou falando exemplo de fé, manifestação de fé. Ele olha para o moço e disse: fique aqui, que nós vamos subir para adorar e adoraremos e voltaremos. Como é o nome disso? Fé. Mas Deus não mandou sacrificar? Mandou. E ele ia sacrificar? Ia. E por que ele disse que voltaria com o filho? Porque ele acreditava que se ele sacrificasse o filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele acreditou e sabia que Deus tinha o melhor para ele. E Deus não iria de forma alguma roubar ou tirar dele a sua felicidade. Escute. Você está aqui, ó. Aqui, ó. Olha para essa Bíblia. Você está aqui, muito bem, sim senhor, na zona de conforto. Aí Deus diz: não, vou lhe tirar você daqui. Não murmure nem critique, porque Deus não tira você daqui para colocar aqui. Deus tira você daqui e coloca aqui, e diz: eu sou o Senhor teu Deus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aleluia.